Olá, estamos de volta nesta sexta-feira com mais uma resenha do mundo político. Vamos aos destaques, a repercussão e as críticas aos eventos do 7 de setembro, as pesquisas para presidente e governo de Minas e as estratégias das campanhas para propaganda eleitoral. Comigo, como sempre, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Oi, Marco, Heitor. Tudo bem, Vivi, Heitor, um prazer estar com vocês novamente. Sempre uma alegria. Então, começamos pelos eventos que marcaram os 200 anos da independência no dia 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro participou de cerimônia oficial em Brasília, acompanhado da mulher Michele e do vice-presidente Hamilton Mourão. Ainda em Brasília, Bolsonaro discursou para a multidão e puxou um coro de autoelogio, se dizendo imbrochável. No Rio de Janeiro, Bolsonaro participou de mais um grande evento. Segundo contagem feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo, ligados ao monitor do debate político no meio digital, no Rio havia mais de 64 mil pessoas reunidas em Copacabana e em São Paulo, cerca de 32 mil no MASP. Em Brasília não foi feita a contagem, que usa fotos aéreas. Heitor, o que mais repercutiu na imprensa sobre esse 7 de setembro? Vivian, um dos pontos centrais que a gente viu na repercussão da mídia foi exatamente como que uma data tão simbólica, né, que são os 200 anos da independência, foram transformadas em um palanque eleitoral explícito, né, segundo a gente pôde ver aí em várias reportagens nesses dias. Um exemplo, né, desse uso eleitoral é que o vice na chapa de Bolsonaro, né, o general Braga Neto, ele estava por lá. Ele não tem cargo hoje, né, ele não faz parte mais da estrutura do poder do governo federal, mas estava lá presente no palanque. Entre os pontos destacados, então, a gente teve aí a ausência de chefes de outros poderes, né, isso foi muito falado pela imprensa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele inclusive comentou que ele não foi por já saber que haveria essa conotação eleitoral nos atos chamados aí pelos bolsonaristas. Falou isso no dia seguinte. Exatamente, no dia seguinte ele comentou isso. Cerimônia no dia seguinte que Bolsonaro também não foi, né? Exatamente, e nem mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve presente nos atos do 7 de setembro. A gente deve se lembrar que Arthur Lira, ele que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, ele esteve presente na convenção do PL que lançou a chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas nem ele foi. Mesmo ele não sendo do PL, ele esteve nessa convenção lá quando foi lançada a chapa. Outro destaque foi a presença nos atos de 4 dos 8 empresários investigados por defenderem um golpe de Estado caso Lula vença, né? Inclusive Luciano Hang, né, da Havan, estava do lado de Bolsonaro, numa posição ali de autoridade, embora ele não seja, mas estava lá, e que foi interpretado por alguns como, inclusive, uma provocação de Bolsonaro às decisões da Justiça. A gente teve muitas faixas e cartazes antidemocráticos. Eu estive na Praça da Liberdade no finalzinho do ato aqui de Belo Horizonte e testemunhei, eu vi. Tinha um cartaz lá escrito assim: intervenção militar para destituição dos ministros do STF, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, representado num caixão lá na Praça da Liberdade. E tivemos vozes lembrando também que o bolsonarismo é um contingente que não pode ser desconsiderado, né? Que é um volume muito grande de pessoas no Brasil inteiro. A gente não teve ataques diretos às urnas dessa vez, mas na live de ontem, quinta-feira, depois do 7 de setembro, Bolsonaro indagou, né, que se as pessoas achavam que Lula venceria de fato uma eleição limpa, né? Ele deixou essa mensagem cifrada. E por fim, o que muita gente lamentou, porque uma data tão simbólica possa vir a ficar lembrada no futuro como essa menção, né? Esse coro puxado por Bolsonaro de imbrochável, né? Inclusive comparações misóginas com relação às primeiras damas. Então, assim, esse episódio, de alguma forma, marca um pouco também essa data tão simbólica para o país. Agora, saíram análises especulando sobre o impacto eleitoral de tudo isso, não é? De toda essa movimentação. Afinal de contas, o presidente, na figura de presidente, o candidato Jair Bolsonaro esteve em evidência durante todo o dia, prestigiado por milhares de apoiadores, né? Aquelas grandes multidões vestidas de verde e amarelo. Então, Marco, existe uma percepção comum entre os analistas sobre esse provável impacto eleitoral? Vive, Heitor e todos que nos assistem. As percepções mais comuns foram a de que Bolsonaro optou
deliberadamente por uma injeção de ânimo nos próprios apoiadores já fidelizados diante da desvantagem que ele ostenta nas pesquisas. Por essa lógica, ainda que ele não tenha falado para fora da sua bolha, as imagens de muita gente nas ruas seriam fundamentais, né, pessoas inflamadas, para tentar aí um movimento de reversão de votos e também de convencimento de indecisos. A ideia do staff do presidente é reproduzir os vídeos e imagens registrados nesta quarta-feira nas redes sociais e também no horário eleitoral gratuito em rádio e TV para tentar passar uma ideia aí de suposto crescimento do apoio popular, mas só mesmo, né, com os resultados das pesquisas que forem feitas a partir da semana que vem é que a efetividade dessa estratégia poderá ser realmente medida se de fato vai acontecer como espera a campanha do presidente. Agora, outra visão dos analistas, importante, Vivi e Heitor, é de que Bolsonaro se consolida cada vez mais, independente do resultado eleitoral, como líder maior de um grupo do eleitorado aí fidelizado que chega aí em torno de 30% da população, e esse grupo continuará relevante na cena política brasileira, ainda que o presidente não consiga se reeleger. É uma sedimentação aí, uma provável sedimentação da extrema-direita no país, né? Bom, já a notícia é que o PT pretende fazer, inclusive, um levantamento interno para saber desse impacto eleitoral de uma forma apurada, científica, né? Com esses grupos focais, né? Que se faz a pesquisa qualitativa. Isso aí, Vivi e Heitor, inicialmente o entorno do ex-presidente Lula até não se disse surpreso com a dimensão da mobilização popular e houve quem avaliasse ali que essas manifestações, né, com o uso do bicentenário aí, claramente como palanque eleitoral, poderiam até aumentar a rejeição do presidente no eleitorado de centro. Mas é claro que a essa altura, né, todas as campanhas buscam, como você pontuou, Vive, se cercar de medições e evidências, né, mais concretas para traçar respostas e estratégias. Um exemplo disso é a própria agenda do líder das pesquisas, Lula, na semana que vem, quando ele está programando um tour ali pela região sul do país, justamente a partir de pesquisas que avançam, né, que mostram o avanço de Bolsonaro naquela região. Agora, Heitor, e os militares, hein? O que disseram sobre a participação dos militares nesse evento? Ostensivamente, todo o aparato das Forças Armadas, os aviões, os tanques, enfim, oficiais, equipamentos, né? e o próprio Exército muito presente, estavam lá e fizeram parte de um evento, fazia parte, não é, essas demonstrações que normalmente ocorrem no 7 de setembro e nos 200 anos com mais motivo ainda. Mas os militares, não é, a figura deles, como é que eles se comportaram lá? Vivian, Marco, o Ministério Público Federal, ele tinha emitido uma recomendação, né, antes do 7 de setembro ao governo federal para que os atos do 7 de setembro não fossem usados, né, com esse cunho político-partidário e mirando uma campanha eleitoral. Isso, inclusive, chegou oficialmente para as Forças Armadas, né, o ministro da Defesa recebeu essa recomendação do Ministério Público Federal para que o desfile militar não tivesse esse emprego. A gente pode dizer que houve pelo menos uma tentativa de afastamento. De que forma? Um exemplo disso. Os organizadores, eles cuidaram para montar estruturas, por exemplo, específicas ali para discursos do presidente Bolsonaro, apartadas dos desfiles, né, em que os militares normalmente participam. É uma tradição, como você mencionou, né, os equipamentos militares, né, os militares propriamente, eles desfilam, eles marcham normalmente no 7 de setembro. Então, a organização dos atos tentou ali colocar isso em locais separados. Isso, inclusive, a gente viu aqui em Belo Horizonte, porque o ato bolsonarista, ele se concentrou ali na Praça da Liberdade e o desfile foi na Avenida Afonso Pena, né? Então, a gente observou, de fato, um pouco desse cuidado aí. Mas é claro que as Forças Armadas e Forças de Segurança são instituições alinhadas ao Bolsonaro, feitas de homens e mulheres. Então, a gente teve
zonas cinzentas aí, né, de militares participando de maneira mais próxima dos atos que foram considerados aí por muitos como atos eleitorais explícitos. Né? Inclusive, vários, né, presidenciáveis se manifestaram, né, de forma crítica ao uso do evento do Bicentenário como palanque. Alguns apresentaram até ações judiciais, né? O caso do PDT, por exemplo, né, que ingressou com uma ação e agora espera aí uma resposta da Justiça. Inclusive para impedir o uso das imagens no programa de TV, né? A ver. No dia seguinte do 7 de setembro, o cientista político e professor de Relações Internacionais, Oswaldo Deon, conversou comigo aqui no programa e ele avaliou que a participação de Jair Bolsonaro como candidato em um evento oficial desequilibra o jogo eleitoral. O que houve foi uma celebração da figura do presidente, da sua pauta de costumes, de uma tentativa de poder mesclar os assuntos públicos com as questões que dizem respeito à demanda da campanha do candidato Jair Bolsonaro, o que gerou uma série de dúvidas, uma série de demandas judiciais, imagino eu, que em breve o que vai se observar, para além dos candidatos que concorrem com Jair Bolsonaro, agora nesse primeiro turno, é também da sociedade civil se posicionando, cobrando respostas por parte da Procuradoria-Geral da República, do TSE e do STF, que eu espero que façam algo no intuito de poder, ao menos, mitigar, diminuir esses efeitos danosos, porque, afinal de contas, Vivian, muitos recursos públicos foram utilizados, demonstrando aí que a disputa ela está, nesse momento, desequilibrada. Não desequilibrada do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista das campanhas, dos projetos políticos, mas sim do uso dos recursos públicos. O cientista político Oswaldo Deon é um dos analistas políticos que estarão conosco no estúdio da TV Assembleia para a cobertura das eleições dia 2 de outubro. Conosco, comigo, com Marco Antônio, com o Heitor. Agora, a agenda dos presidenciáveis durante a semana. Os 4 primeiros colocados na disputa se concentraram na região sudeste do país. Entre as atividades, Lula teve um encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em São Paulo. Foi também a Nova Iguaçu, no Rio. Simone Tebet visitou Belo Horizonte e Araraquara, em São Paulo. E Ciro Gomes passou o 7 de setembro em Ouro Preto. Fugiu à regra Jair Bolsonaro, que, além do 7 de setembro, que naturalmente ele viajou, ele fez campanha em Brasília ao longo da semana. E as estratégias das campanhas avançam no horário eleitoral de rádio e TV. Lula fez críticas aos eventos protagonizados por Bolsonaro no 7 de setembro e diz que o presidente precisa explicar a denúncia da compra de 51 imóveis pela família Bolsonaro em dinheiro vivo. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um pedido da campanha de Bolsonaro para retirar do ar os vídeos relacionados à denúncia. A campanha de Lula também estaria investindo em esforços para o candidato tentar vencer no primeiro turno, o que incluiria desidratar Ciro Gomes. Não é isso, Heitor? É isso mesmo, Vivian, Marco. Teve inclusive uma reunião na terça-feira, né, em São Paulo. É uma estratégia de vários pontos, na verdade, né? Entre esses pontos, forçar a sociedade a um debate, né, sobre o voto útil, não só em cima do eleitorado de Ciro Gomes, como você mencionou, né, Vivian, mas também o de Simone Tebet, que tem mostrado aí alguma tendência de crescer, ainda que na margem de erro por enquanto. A campanha de Lula, ela entende que faltaria pouco para uma vitória em primeiro turno e que Lula, portanto, teria autorizado, né, a sua militância, né, a sua campanha para ações de desgaste de Ciro Gomes. Inclusive, já tem uma imagem que está circulando na rede, né, que é tida como símbolo dessa ofensiva. Essa foto ela mostra ali Bolsonaro e Ciro em uma conversa ao pé do ouvido antes do debate da Band, insinuando ali uma proximidade entre Bolsonaro e Ciro Gomes, né? Ciro, ele inclusive explicou essa foto, né, que foi, segundo ele, um cumprimento inicial ali entre os dois, né, antes do debate, e ele contou esse bastidor, inclusive, com uma cena inusitada entre os dois, que Bolsonaro perguntou para ele, Ciro Gomes, né, se ele ia deixar o Lula voltar. E aí o Ciro devolveu para o Bolsonaro dizendo o seguinte: isso é problema seu,
renuncie que eu derroto o Lula, né? O Ciro falou daquele jeito dele com o Bolsonaro. O fato é que a estratégia de campanha do Lula, essa estratégia de desgastar Ciro, pode azedar de vez, né, o relacionamento entre os dois, e isso já foi inicialmente respondido por Ciro Gomes, que chamou essa estratégia de canalice do bolsopetismo. Palavras do Ciro Gomes. E a campanha bolsonarista trabalha uma nova ofensiva contra Lula nos programas eleitorais. É isso, Marco? É isso, Vivi, Heitor. Após um início mais focado, né, em ações do governo, exaltação aí, de um trabalho que teria sido realizado nesses últimos 4 anos, o tom da campanha de Bolsonaro subiu nitidamente nos últimos dias no rádio e na TV. Para isso foram utilizadas falas do vice de Lula, Geraldo Alckmin, hoje no PSB, quando era então candidato a presidente da República em 2018 pelo PSDB. À época, Alckmin fez falas duras associando Lula e o PT a práticas de corrupção, chegando a dizer que esse grupo político gostaria de voltar à cena do crime. Alckmin acabou se vendo obrigado, né, diante do uso que foi feito pela campanha de Bolsonaro, a gravar hoje, nessa sexta-feira, um vídeo se justificando, enfatizando que Lula superou na justiça as desconfianças que havia em relação à sua conduta e cobrando que Bolsonaro, sim, responda agora às denúncias que pesam contra a sua família, que envolvem rachadinha, a compra de imóveis aí em dinheiro vivo. Agora, outra ofensiva bolsonarista na TV se dá na pauta de costumes, né, usando falas de uma declaração de Lula de abril desse ano, na Fundação Perseu Abramo, né, do PT, em que o presidente dizia que a questão do aborto deveria ser encarada meramente como de saúde pública, a que todos tivessem direito. Após pressões, inclusive de parte de seus aliados, Lula, alguns dias depois, meio que voltou atrás, ressalvando ser pessoalmente como pai e avô contra a prática. Agora, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, é importante a gente pontuar, o aborto é um problema muito sensível e doloroso, né, na realidade cotidiana das mulheres brasileiras, e a cada eleição a gente vê esse importante debate sobre políticas públicas, né, relacionadas ao tema interditado e enviesado aí por interesses eleitorais. É fato. Além do caso dos imóveis, Bolsonaro teve mais um revés. A Justiça mandou tirar do ar um vídeo da campanha do candidato em que a primeira-dama ocupa todo o tempo do programa, o que é proibido pelas regras eleitorais, né? Isso aí, a ministra Maria Cláudia, né, Buchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu a exibição de uma propaganda com a primeira-dama Michele Bolsonaro, atendendo a um pedido da senadora Simone Tebet, que disputa a presidência da República pelo MDB. A juíza do TSE, ela acatou o argumento de Simone Tebet de que Michele teria aparecido ali além do tempo previsto em lei. O que a legislação diz? Ela prevê que apoiadores dos candidatos só podem dispor de até 25% do tempo de cada programa ou de cada peça unitária da campanha. Na inserção que foi interpelada aí por Tebet, a primeira-dama descrevia ali obras de transposição do Rio São Francisco e as benesses que essa obra traria, sobretudo para as mulheres nordestinas. Em reação à decisão do TSE, aliados do presidente passaram a compartilhar o vídeo, né, que foi impugnado na TV, nas redes sociais. E essa iniciativa não desrespeita a lei, porque as imagens foram suspensas apenas na propaganda eleitoral da TV e podem circular livremente pela internet. Bom, o Auxílio Brasil também tem destaque em ambos os programas de Lula e Bolsonaro, com promessas distintas de melhoria do valor do benefício. Que promessas foram essas, Heitor? Pois é, Vivian, Marco, a campanha, começar falando da campanha do Lula, que está na frente das pesquisas aí, nessa semana o ex-presidente Lula defendeu, né, uma parcela adicional de R$ 150 por criança até 6 anos. E o Auxílio Brasil voltaria a se chamar Bolsa Família, que é a marca
né, dos governos do ex-presidente Lula. Esse valor de 150, ele somaria então ao piso de R$600 que Lula promete manter se for eleito. O Auxílio Brasil, né, hoje, ele tem cerca de 9 milhões de crianças exatamente nessa faixa mirada pela campanha de Lula, né? O impacto, portanto, seria de 16,2 bilhões de reais em um ano. A razão dessa proposta, né, segundo a campanha, é que as famílias de tamanhos distintos hoje recebem o mesmo valor de benefício, né? Um economista, inclusive da campanha do Lula, ele mostrou o que eles consideram uma distorção, né? Por exemplo, ele falou que um homem solteiro ganha os mesmos R$600 de uma mãe com 4 filhos, por exemplo, né? Então, a razão para essa parcela adicional. Como é que está o Auxílio Brasil hoje? Hoje são R$600 até o final do ano, né? E R$405 garantidos a partir do ano que vem, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada aí ao Congresso. O presidente Bolsonaro, ele tem dito que garante também manter os R$600 a partir do ano que vem, caso ele seja eleito. Ele disse na live de quinta-feira que almoçou com Arthur Lira, né, na quarta-feira e obteve esse compromisso do presidente da Câmara, só que é um compromisso que hoje, pelo menos nesse momento, ele não se sustenta, porque o Lira também vai disputar a eleição em outubro, né? Ele teria que ele teria que ser reeleito deputado, reeleito presidente da Câmara para garantir um compromisso como esse. A manutenção desses R$600 pretendida por Bolsonaro, ela viria por uma nova PEC, né? Quer dizer, precisa ser votada pelo Congresso Nacional em 2 votações, né? Pelas 2 casas, prorrogando o estado de emergência que foi criado e que vale até o final do ano. E também pela taxação de lucros e dividendos, é um outro caminho, né? Nesse caso, a taxação de lucros e dividendos sobre pessoas que ganham acima de R$400 mil por mês. Como forma de subvencionar. Exatamente. E aí seria uma parcela de uma alíquota, né, de 15% sobre essas pessoas. Só para terminar esse assunto, a novidade dessa semana foi a campanha de Bolsonaro, né, apresentando uma promessa de R$800 no auxílio para quem conseguir emprego. Mas o Bolsonaro não falou nada sobre isso também nessa live de quinta-feira. Mas tem vídeos, de fato, oficiais da campanha sinalizando isso, que esses R$200 seriam para aqueles beneficiários que conseguirem emprego, uma espécie de incentivo para que eles se recoloquem no mercado de trabalho. Mas é uma coisa que não tem, digamos, nenhum tipo de lastro ou discussão com o Congresso, com Lira, ou com, enfim. Nada, e chamou atenção, né? Porque foi um movimento, assim, um pouco inesperado nesse momento, né? Que está se discutindo ainda se garante os 600, aí já vem uma proposta aumentada desse valor, como o Marco falou, em vídeo institucional da campanha. O que me chamou atenção foi que o próprio Jair Bolsonaro não falou disso ontem, ao falar do auxílio, né? Da proposta de manter os R$600. Bom, segunda-feira, Lula e Bolsonaro podem se encontrar na posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal. A ministra mandou convidar todos os candidatos à presidência da República, não só Bolsonaro e Lula. A cerimônia terá ao todo 1.300 convidados. Bom, vamos ver agora a pesquisa Quest para presidente, a mais recente até esta sexta-feira à tarde. Na noite dessa sexta-feira saiu o Datafolha, mas ainda não temos em mãos. O levantamento foi realizado entre 1º e 4 de setembro. Lula tem 44%, Bolsonaro 34%, Ciro Gomes 7% e Simone Tebet 4%. Felipe Dávila e Soraya Tronic 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos, nulos e não vão votar 4% e indecisos 5%. Que mereceu destaque nesse levantamento, hein, Heitor? Bom, vamos falar dos movimentos, né, Vivian e Marco? O Bolsonaro ele sobe 2 pontos, né, dentro da margem, mas a diferença para Lula cai exatamente para esses 10 pontos aí mostrados na arte. De novembro para cá, de novembro do ano passado, né, para cá, Bolsonaro ganhou 13 pontos e Lula perdeu 4. A diferença lá era de 27 pontos a favor de Lula, hoje está em 10, né? O Auxílio Brasil, uma outra percepção aí, inclusive do coordenador da pesquisa, o Felipe Nunes, o Auxílio Brasil ainda não turbina a campanha de Bolsonaro. Por quê? Embora a campanha tenha ganho 4 pontos nesse público, Lula ainda vence nesse recorte, né, por 55 a 29, quer dizer, 26 pontos de vantagem entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil.
E aí as pessoas foram perguntadas, né, sobre a natureza desse reajuste do Auxílio Brasil e 62% delas entendem que as medidas econômicas são para favorecer Bolsonaro. Isso é uma pergunta repetida em relação à pesquisa anterior, né, que é de agosto. Eles têm repetido essa mensuração para entender exatamente se as pessoas entendem como legítima, né, essa preocupação do presidente Bolsonaro ao fazer esse reajuste não só do Auxílio Brasil, como de outras medidas econômicas. 62% entendem que tem ali um componente eleitoral e 32% apenas que acham que ele está preocupado, de fato, com as pessoas. Ainda dentro desses recortes da pesquisa, o ex-presidente Lula ele apresenta 15 pontos de vantagem entre as mulheres e Bolsonaro levando uma expressiva vantagem entre os evangélicos, né? 27 pontos de vantagem para Lula. Bolsonaro ele também recupera... Sobre Lula. Sobre Lula, exatamente. Bolsonaro com 27 pontos a mais do que Lula entre os evangélicos. E Bolsonaro também recupera, isso é um movimento que tem sido falado muito também nos últimos dias, Bolsonaro tem recuperado um pouco dos eleitores de 2018, que votaram nele em 2018, né? Que há 3 meses, 47% desses eleitores achavam o governo positivo. Hoje eles são 65%. Quem votou em Bolsonaro em 2018, quer dizer, 65% hoje consideram o governo como positivo, né? Então há também um expressivo aumento nessa camada aí do eleitorado. Então, parece que algumas medidas que o governo tomou, e as pesquisas já vinham identificando isso, a Quest anterior, algumas medidas que o governo tomou, digamos, se refletiu na popularidade do Bolsonaro, porque isso estava um pouco descolado, né? A avaliação de governo e a popularidade dele. Pelo menos o governo está bem avaliado. Agora, assim, realmente, essa vinculação entre a avaliação positiva do governo e o voto em Bolsonaro, de fato, ele ainda precisa ser melhor compreendido nas próximas rodadas. E no médio prazo vai ficando claro uma tendência de acirramento da disputa, né? Se a gente pega o cenário, né, como o Heitor pontuou, do final do ano passado, até agora, de fato, o conjunto das pesquisas mostra o presidente subindo, o que é natural na sua tentativa de reeleição também. Agora, Marco Antônio, essa semana teve também o IPEC, né? O ex-Ibope, que soltou pesquisa no início do mês, no início da semana, desculpe, e ela tem uma discrepância, né, com digamos, pesquisas têm metodologias diferentes, têm números diferentes, mas elas costumam ter mais ou menos o mesmo movimento, não é? Indicar o mesmo movimento. Nesse caso, não é? O IPEC foi feito entre os dias 2 e 4 e mostra um avanço do Bolsonaro no Sudeste importante, não é? Chamou atenção, especialmente, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, a discrepância entre os resultados da Quest e do IPEC no maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo. Enquanto na Quest o presidente Jair Bolsonaro oscila positivamente e supera numericamente pela primeira vez Lula em 1%, o IPEC havia apontado apenas 2 dias antes, no intervalo de amostragem, uma diferença de 16 pontos pró-Lula no estado. Quem trabalha com pesquisas costuma dizer que resultados diferentes assim, né, em pouquíssimo intervalo de tempo, só se explicam por algum erro de metodologia. O dado objetivo, informado pelo executivo da Quest, Felipe Nunes, é de que o Instituto considera em 25% da amostragem pessoas com renda de até 2 salários mínimos, cota aí ajustada aos últimos dados da PNAD. Né, pesquisa divulgada da amostragem de domicílios nacional. Enquanto o IPEC trabalha com esse percentual de pessoas com renda de até 2 salários mínimos como 48% do universo dos pesquisados. É uma diferença enorme, de 25 para 48. Muita diferença e talvez por isso também em Minas, segundo o maior colégio eleitoral do país, tem mais discrepância, como nós vamos ver agora, né, Vivi? Pois é, então vamos ver o que diz a Quest para presidente em Minas. Lula tem 43%, Bolsonaro 36%, Ciro aparece com 7%, Simone Tebet com 3% e Felipe Dávila 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos, nulos ou não pretendem votar são 4%. Os indecisos, 6%.
A pesquisa para presidente em Minas confirma a tendência de avanço de Bolsonaro no Sudeste. A diferença entre Lula e Bolsonaro caiu 2 pontos em relação ao levantamento feito em agosto, há um mês, não é, Heitor? Esses 2 pontos, com Lula oscilando um para cima, né? O Lula crescendo 1 ponto e Bolsonaro crescendo 3, né? Por isso essa diferença aí de 2 pontos a mais para Bolsonaro, né? No caso de redução de desvantagem em relação ao ex-presidente Lula. Na série histórica, né, digamos assim, dessa pesquisa, o Lula tem só 3 pontos a menos do que na primeira pesquisa lá do mês de março. Então, de lá para cá, de março até agora, Lula teria perdido apenas 3 pontos. E conserva, então, uma situação aí meio que de estabilidade, né? A gente pode dizer assim. Já o Bolsonaro, ele cresceu 15 pontos, né, nesse mesmo período, né, de março até agora. Confirmando também a máxima que a gente tem falado de Minas ser, né, um estado síntese do país, o Bolsonaro é rejeitado por 55% dos mineiros e 53% dos brasileiros, quer dizer, só 2 pontos de diferença entre a rejeição de Bolsonaro em Minas e no país, enquanto Lula empata na rejeição, tanto aqui quanto no país, né, 44%. Diante desses números, né, e dessa tendência de crescimento de Bolsonaro, a gente pode sim esperar novas incursões de Bolsonaro a Minas Gerais. A gente deve se lembrar que há uma priorização de ambas as campanhas nos maiores colégios eleitorais do país nesse momento. Bolsonaro, inclusive, iniciou a campanha dele em Juiz de Fora, já voltou aqui por outras vezes dentro da campanha e nessa situação que ele encontra hoje de empate, tanto em São Paulo quanto no Rio, o cenário de Minas ainda precisa de ser melhor trabalhado aí pela campanha, então a gente deve ter novas visitas, não só a Belo Horizonte, como nas principais cidades do interior do estado. Né? Foram 7 visitas de Bolsonaro em 50 e poucos dias aqui em Minas Gerais. E só para pontuar a discrepância que eu tinha sinalizado há pouco, né, o IPEC também fez levantamento presidencial no estado essa semana e a diferença de Lula para Bolsonaro estava 16 pontos no IPEC, também acima, aí 11 pontos acima em relação à diferença da Quest, que ficou em apenas 7 pontos. Então agora vamos falar de Senado, não é? Porque Senado se fala tão pouco e os resultados ainda estão tão diferentes, não é? Da disputa para presidente, para o governo. Vamos lá. A nova pesquisa Quest para o Senado foi publicada também esta semana. Cleitinho Azevedo está em primeiro lugar com 21% das intenções de voto. Alexandre Silveira vem em seguida com 12%. Marcelo Aro aparece com 10%. Os outros candidatos têm somados 11%. Indecisos são 25%. E 20% disseram votar em branco, nulo ou não pretender votar. E agora, Marco Antônio, o que me diz de Senado? Pois é, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, com quase 45% aí entre indecisos, brancos e nulos, o prognóstico continua totalmente em aberto. O que se tem no momento são 3 candidatos com viés de alta, favorecidos pela vinculação a padrinhos. O deputado estadual Cleitinho Azevedo cresce no eleitorado de Bolsonaro, Alexandre Silveira, atual senador, cresce no eleitorado de Lula e Marcelo Aro, deputado federal, cresce no eleitorado de Zema. A pesquisa traz esses recortes que apontam claramente esses movimentos. Mas o nível de informação do eleitor sobre os apoios ainda é impressionantemente muito baixo. 92% dos eleitores ouvidos pela Quest não sabem quem Lula apoia para o Senado e 91% não sabem quem Bolsonaro apoia. Aquela tese, né, de cientistas políticos que a gente já ouviu aqui algumas vezes, Vivi e Heitor, de que o voto no Senado costuma ser definido historicamente de última hora, com o eleitor mais atento às disputas majoritárias, muitas vezes sem saber sequer o que faz exatamente um senador, parece estar imperando novamente. Pois é, e a disputa agora para o governo do estado, que também, assim, não tem a projeção que tem a disputa para presidente, mas está aí, nós estamos há 23 dias das eleições. Alexandre Calil mostrou reação na pesquisa IPEC do início da semana, que nós estávamos aqui comentando, cresceu 7 pontos. Romeu Zema também cresceu 3 pontos e tem larga vantagem sobre o adversário. E essa semana ainda saiu a pesquisa Quest para o governo de Minas.
O governador Romeu Zema subiu 1 ponto e lidera com 47%. Alexandre Calil cresceu 4 pontos percentuais e agora tem 28%. Carlos Viana passou de 6% para 2%. Os outros candidatos somados têm 4%. Os indecisos caíram 1 ponto e agora são 11%. Branco, nulo e não pretende votar somam 7%. Na simulação de segundo turno, Zema ampliou a vantagem sobre Calil. O governador seria reeleito por 59 a 28. 6% estão indecisos e outros 6% disseram votar em branco, nulo ou não pretender votar. Apesar de algum crescimento dos candidatos, o cenário é de estabilidade, né, Marco? Vivi, Heitor, a novidade coincidente das pesquisas dessa semana, Quest e IPEC em Minas, foi uma subida de Calil pela primeira vez, né, fora da margem de erro, sugerindo que a estratégia, né, de colar a sua campanha, a de Lula no estado, começa a render frutos, sobretudo no interior, onde, segundo a Quest, Calil cresceu 13 pontos. Mas em ambos os levantamentos, o governador Romeu Zema ainda seria reeleito em primeiro turno, com margem considerável. Entre as explicações para isso estão a imagem do governo, que segue oscilando para cima, segundo as sondagens, a baixa rejeição do governador inferior a 30%, e o fato de Zema ainda ser o escolhido para o voto a governador por 35% dos eleitores de Lula no estado. Ou seja, aquele movimento Luzema que a gente já falou aqui em outros programas, ele permanece, né, acontecendo no interior. O caminho para Calil tentar mudar o jogo passa substancialmente, né, por desmontar esse voto aí Luzema no interior, mas também o fato dos demais candidatos, né, na disputa, os outros 8 candidatos, permanecerem praticamente estacionados, é um dificultador para que se configure um segundo turno aqui em Minas. Nos últimos dias, Romeu Zema concentrou sua campanha na região metropolitana. Esteve em Neves, Santa Luzia, Vespasiano e Contagem. No 7 de setembro, dividiu o palanque com o terceiro colocado na corrida, Carlos Viana, do PL, que oficialmente é o candidato de Bolsonaro. Os dois estavam lado a lado com o prefeito da capital, Fuad Noman, que era o vice de Alexandre Calil, na prefeitura de BH até o início do ano. A propósito, essa semana Romeu Zema também voltou a sugerir que pode apoiar Bolsonaro no segundo turno, ao dizer que não vota no PT. E o candidato do Lula no estado, Alexandre Calil, visita hoje o Vale do Aço, né? Durante a semana, ao ser questionado como agiria se for eleito, e Bolsonaro permanecer na presidência, Calil disse que respeita, mas não lambe pé de presidente da República. E completou que Bolsonaro e Zema são amigos íntimos, mas Minas perdeu influência no governo Bolsonaro. Foi isso mesmo, então? Foi isso, Vivian, Marco, e ele disse isso, né? O Calil disse essa questão da perda de influência, né, de Minas no país, lembrando que, segundo ele, né, os governos do ex-presidente Lula tiveram 5 ministros mineiros, né? Ele falou isso numa sabatina. Na leitura dele, Calil, o Zema deveria aproveitar nessa proximidade maior que ele tem aí com o presidente Bolsonaro para rediscutir grandes pautas do Estado. Uma delas que ele sugere é o regime de recuperação fiscal, mas num modelo diferente do que está colocado aqui na Assembleia, inclusive travando a pauta da Assembleia neste momento e que está sendo discutido pelo governo por outras vias, né, a via judicial. Ele pede, né, ele cobra o governador Romeu Zema para que traga um modelo que não traga tanto ônus para o Estado. E ainda, outra pauta que ele citou, né, que poderia ser destravada num relacionamento entre os dois, né, Zema e Bolsonaro, seria o metrô de Belo Horizonte. Ele lembrou que o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, chegou a anunciar mais de R$1 bilhão para a linha 2, que Calil estava inclusive presente nesse ato, mas que isso não foi para frente, né? E o Zema, por sua vez, ele desconversou um pouco durante a semana sobre apoiar ou não Bolsonaro. Ele deixou isso em aberto, dizendo que não vai caminhar junto com o PT. Disse que um eventual apoio é assunto para o segundo turno.
Agora, o interessante é que se o Zema, né, Vivian, Marco, ele tem desconversado sobre essa relação com o Bolsonaro. A gente teve um personagem importante essa semana declarando, escancarando o apoio a Bolsonaro, que é o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Chamou o presidente Bolsonaro de um homem maravilhoso e que ele seria uma versão tropical dele, Trump, declarando então apoio a Bolsonaro. Esse aí não escondeu não, o jogo não. Nesta semana, o Mundo Político entrevistou mais 2 candidatos ao governo de Minas, o Cabo Tristão, do PMB, e Lourdes Francisco, do PCO. Até agora, ouvimos 7 dos 10 candidatos. Essas e outras entrevistas relacionadas às eleições, você pode conferir no hot site Eleições, no portal da Assembleia. Esperamos que todos os candidatos compareçam, né, Vivi, aqui no nosso programa Mundo Político. Ainda restam para a gente fazer entrevistas com Vanessa Portugal, do PSTU, com Alexandre Calil, do PSD, e com o próprio governador Romeu Zema. Todos os convites devidamente feitos, aguardamos que eles estejam conosco. Com certeza. A resenha do Mundo Político vai se despedindo, mas com uma nota triste. Uma discussão sobre política no interior do Mato Grosso acabou em morte. Um homem apoiador de Bolsonaro matou o colega, um trabalhador rural, que defendia Lula com golpes de faca e machado, uma coisa horrorosa. O suspeito foi preso e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e cruel. Segundo o levantamento do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ao longo da primeira metade de 2022, a violência política já deixou 40 mortos no país. Isso aí reúne, inclusive, familiares de candidatos, pessoas próximas envolvidas em campanhas. Bom, com essa, encerramos. Heitor, Marco, obrigada pela parceria de sempre. Obrigado e muita paz, né, para as pessoas, que a política seja um instrumento de construção e não de tanto conflito que a gente tem visto. E que tudo se resolva nas urnas, né, como deve ser em uma democracia. Com certeza. Como deve ser na boa política, né, Marco, Heitor? Obrigada você de casa pela companhia. Até segunda-feira com um Mundo Político inédito. Até lá.